Boa noite, galera. Só- Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos começando o segundo dia de palestras da CEGEP Online. Lembrando que a CEGEP é um evento que existe desde 2013 e todos os anos ocorreu de maneira presencial. Entretanto, esse ano, devido à pandemia de Covid-19, nós tivemos que reformular o evento e pela primeira vez o evento está sendo 100% gratuito e online. O tema do evento esse ano é Caminhos, qual você deseja trilhar no mercado de trabalho, e o objetivo do evento é contribuir para a formação profissional dos futuros engenheiros de produção e também levantar o debate sobre as diferentes áreas de atuação que um profissional de engenharia de produção pode seguir no mercado de trabalho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros e apoiadores que contribuíram para o evento acontecer da melhor forma e trazer as melhores experiências para os nossos participantes. E também lembrar a todos os participantes de contribuir com o projeto social que a CEGEP Online está apoiando. Basicamente, o projeto social é composto por rifas de R$ 2 cada. Cada rifa dá direito a concorrer a um kit da Sigma Treinamentos. Esse kit é composto por 4 cursos completos. 100% do dinheiro arrecadado com essas rifas será doado para a ONG Mãos Amigas, da cidade de Uberaba, através do CVU. Os pagamentos das rifas, eles podem ser realizados por meio de transferências bancárias para os membros da comissão que estão responsáveis por isso. O nome dele está aparecendo aqui embaixo na tela. É a Isabela, que tem conta no Nubank, o César, que tem conta no Itaú, a Giovana, que tem conta no Santander, e a Pamela, que tem conta no Banco do Brasil. Eu queria lembrar a todos os participantes também que esse ano o evento conta com um manual de bordo. O manual de bordo está disponível no nosso Instagram, que é @cegep.ftm, e também no site do evento, que é doit.com.br/cegep-online. No manual de bordo, além de todas as informações da programação e os cronogramas do evento, tem as informações das palestras que já foram passadas, os insights das palestras que foram passadas, que postaram no nosso Instagram, já foram colocados lá, inclusive as palestras de ontem, e os insights das palestras de hoje, no fim da noite ou amanhã cedo, já estão lá no manual de bordo também. Ele é atualizado diariamente, como eu lembrei vocês. Também queria lembrar a todos os participantes de tirarem uma foto da tela mostrando o conteúdo que está passando no momento e marcar o nosso Instagram, @cegep.ftm, e colocar um insight sobre a palestra que está acontecendo. Nós vamos repostar no nosso Instagram e marcar vocês. Gente, daqui a pouco vou chamar a Cibele aqui para a tela. Gostaria de avisar vocês que a palestra é no mesmo formato de ontem, aproximadamente 45 minutos da Cibele falando com vocês, e depois 15 minutos de perguntas. As perguntas têm um tempo limite, então vai mandando a pergunta aí no chat durante a palestra. Surgiu a dúvida, pode mandar. Tem o pessoal da comissão que está responsável por coletar essas perguntas e mandar aqui para a gente, que a gente vai passar as perguntas para a Cibele, e aí a gente vai tentar responder todas as perguntas possíveis. Caso fique alguma sem resposta, a gente passa para a Cibele depois e atualiza no manual. Fechou? Bom, então é com muito orgulho que nós chamamos para a tela Cibele Xavier. A Cibele é engenheira de produção, com MBA em gestão estratégica de produção, possui mais de 10 anos de experiência voltados para as áreas de manufatura, qualidade e excelência operacional. Ela é certificada Master Black Belt em Lean Six Sigma, é gerente de melhoria contínua em uma grande multinacional chamada Arda Group, se tornou gerente antes dos 30 anos e transformou essa experiência e a carreira de sucesso em uma escola de gestão, a Academia de Belts. Essa escola ela é responsável pela formação Green Belt de profissionais que querem conquistar a carreira dos sonhos. E nessa linha, a Cibele vai conversar um pouquinho com vocês hoje com o tema central da palestra, como conquistar a carreira dos sonhos com o Lean Six Sigma. Boa noite, Cibele, tudo bem? Boa noite, tudo bom, galera? E aí, estão me ouvindo bem?
Tudo certinho, Sibeli, tá perfeito. Show de Gente, vou bola. deixar a Sibeli aqui com vocês então, e aí eu retorno para o período das perguntas. Fechou? Um abraço, até já já. Show, brigadão, viu, Paulo? Primeiro, acho que agradecer aí todo mundo que está prestigiando a palestra de hoje. Agradecer principalmente ao Paulo e à Vitória que tem me dado esse suporte, fizeram o convite para que eu estivesse aqui. É sempre um grande prazer estar falando e estar compartilhando um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, das coisas que eu vivi com a galera que está começando a carreira e que tem aí esse objetivo, que é o objetivo que hoje move esse meu projeto de compartilhar conhecimento, que é como conquistar a carreira dos sonhos. E eu falo isso com muito prazer, porque, para ser muito sincera, o meu momento de carreira atual ele vai muito além do que eu sempre sonhei. Então, se eu conseguir, já nesse momento, chegar muito acima do que eu esperava, eu tenho certeza que todos vocês que estão começando a carreira de vocês têm a possibilidade, tem 100% de possibilidade de conquistar a carreira dos sonhos de vocês. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, vou dar alguns insights. Eu sei que durante esse período aí da CEGEP vocês estão ouvindo vários profissionais extremamente competentes no mercado, estão ouvindo falar sobre temas muito quentes do momento. Ontem eu entrei ali rapidinho para ouvir um pouquinho sobre indústria 4.0, que é um tema quente, um tema que eu também estou bastante envolvida, estou pesquisando e estou entrando aí nesse mercado, mas especificamente hoje eu quero sair um pouquinho do técnico e a gente vai falar sobre carreira, sobre experiência de vida e vão ser dicas extremamente práticas. Dicas que amanhã, se vocês quiserem, e eu gosto muito de dizer que o que faz o profissional que você vai se tornar não é o que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Se você sair dessa palestra hoje sem a gana de aplicar aquilo que a gente vai discutir, muito possivelmente você vai sair uma pessoa muito próxima daquela que você entrou. Mas essa palestra tem potencial para transformar a sua carreira. Então eu quero muito que vocês estejam 100% dedicados nesse momento, mas principalmente que vocês tenham foco em absorver aquilo que eu vou falar e executar aquilo que fizer sentido para vocês. Vocês vão ver que a minha palestra vai ser extremamente prática, exatamente porque eu tenho essa pegada. Eu acho que o que faz a diferença num profissional é a execução, é aquilo que ele faz com aquilo que ele sabe. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Vocês podem colocar minha tela, por favor? Perfeito. Primeiro, acho que a gente tem que ter a capacidade de olhar o copo cheio, né? Como o Paulo comentou um pouquinho, o evento de vocês sempre foi um evento presencial, mas pela primeira vez, em função aí de todas essas características da pandemia, a gente está fazendo esse evento online e isso é incrível. Se a gente for olhar, isso é incrível. A gente tem a possibilidade de fazer do conforto do nosso lar. Muitas vezes a gente sabe que tanto a rotina de profissionais como eu, quanto a rotina de vocês é extremamente apertada e que talvez a gente não conseguisse ajustar uma agenda para fazer, mas em função de ser aí remoto, a gente consegue e dentro desse computadorzinho aqui tem muito conhecimento, tem muito potencial de carreira. E é por isso que o que eu quero trazer para vocês é um motor propulsor para que vocês consigam conquistar a carreira dos seus sonhos. Então, esse é o grande objetivo e é sobre isso que a gente vai falar nos próximos 45 minutos. Então, estejam absolutamente abertos aí para fazer qualquer tipo de questionamento. Se eu puder responder, eu vou ter o maior prazer. Eu sei que nem todo mundo me conhece, então acho que vale a pena, apesar dos meninos já terem falado um pouquinho aí sobre mim, acho que vale a pena eu falar um pouquinho. Meu nome é Sibeli Xavier. Desde o início do ano passado, talvez um pouquinho, no primeiro tri do ano passado, eu decidi compartilhar um pouquinho da minha carreira, do meu conhecimento, gerando conteúdo na internet. Então, eu tenho um Instagram, que é o Sibeli.Xavier, Sibeli com S, e no final, .Xavier com X. Lá eu falo muito sobre carreira, sobre alta performance, sobre melhoria contínua, que basicamente foi a espinha dorsal do conhecimento que gerenciou toda a minha carreira. Para quem não sabe, nós, os profissionais de melhoria contínua, somos conhecidos no mercado como belts. E aí existem várias linhas, né? Vários níveis de maturidade em relação a essa trilha de desenvolvimento, que é a trilha de desenvolvimento dos belts.
para ficar mais fácil e mais claro entender, para quem não conhece, para quem não está tão aprofundado nesse conceito, a trilha de conhecimento Belts, ela faz um paralelo, ela é uma metáfora ao que a gente tem, por exemplo, na progressão de conhecimento das pessoas que aplicam e praticam artes marciais. Então, quando a gente tem uma pessoa, um judoca, que está iniciando ali os seus treinamentos, né? Uma criança que está iniciando os seus treinamentos, normalmente ele é um faixa branca. E ao decorrer do tempo, quando ele vai ganhando maturidade, aprimorando as suas habilidades, a sua faixa vai mudando de cor, até que ele chega num faixa preta, né? Num black belt ou num sensei, num black belt com um tracinho vermelho, que a gente chama de master black belt. E é exatamente essa metáfora que a gente usa dentro da trilha de desenvolvimento da carreira do Lean Six Sigma. A carreira do Lean Six Sigma, os profissionais são chamados de belts, e eles começam lá como white belt, yellow belt, green belt, black belt, até chegar o nível de master black belt. Eu passei por grande parte dessa carreira, eu não fiz o white, não fiz o yellow, já comecei direto com a minha formação green belt, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois me tornei black belt, acabei me especializando nessa área, enveredando para uma área de gestão de projetos de melhoria contínua até me tornar master black belt. A minha formação é engenheira de produção, tenho MBA em gestão estratégica da produção e basicamente as minhas grandes experiências são voltadas para transformações organizacionais e gestão de projetos, apoiado aí por várias metodologias como Lean Six Sigma, TPM, controle estatístico de processo, Balance Scorecard, A3, 8D. Então, muitas das palavrinhas ou dos acrônimos que a gente está acostumado a ouvir aí na engenharia de produção e dentro das indústrias que acabam optando por esse caminho de metodologias de melhoria contínua. Já tenho mais de 10 anos de experiência, me formei em 2008, acabei de completar 35 anos de idade, passei muito pelas áreas de produção, qualidade e manutenção, hoje atuo um pouquinho mais voltada para as áreas de negócio, né, até pela minha posição gerencial, e a gente fala muito, quando nós somos profissionais de melhoria contínua, a gente fala muito na linguagem do negócio, que é em dinheiro, né, e os projetos que eu liderei e que eu mentorei, já juntos, somam aí mais de 10 milhões de dólares de benefício financeiro para as empresas que eu trabalhei. Comecei minha carreira numa empresa chamada Lata Packball, isso lá em 2007, como estagiária da área de produção. Fiquei um período, fui supervisora, saí, fui ser trainee de uma empresa chamada Caterpillar, depois voltei e assumi um cargo gerencial ainda na Lata Packball, que veio a se tornar da Group, que é uma das grandes empresas de embalagem, fabricantes de latinhas de alumínio hoje no Brasil. Me formei numa universidade particular chamada Unip, depois fui fazer MBA na Unesp e também tenho vários cursos de especialização, principalmente voltados para a liderança na Fundação Getúlio Vargas. E antes de eu falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da minha trajetória, porque ela tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Como é que a gente potencializa essa experiência, essa troca de conhecimento que a gente vai ter aqui nos próximos 40, 45 minutos que a gente vai ficar junto, tanto no período que eu for falando, quanto nos períodos que vocês estiverem fazendo questionamentos. Eu gosto muito de falar de um item chamado matemática do aprendizado, e esse não adianta jogar no Google, porque é uma coisa que saiu da minha cabeça, eu mesmo que inventei. Depois de muito tempo trabalhando com Lean Six Sigma, e uma das minhas grandes funções é treinar e formar outros belts, eu acabei percebendo que a matemática do aprendizado, ela não é uma matemática exata. Então, o que significa isso? Para que a gente obtenha, para que você obtenha 100% do resultado potencial dessa discussão, desse webinário, dessa palestra, eu, Cibele, tenho responsabilidade sobre 50% e vocês têm responsabilidade sobre 50%. Mas o que é a matemática do aprendizado? A matemática do aprendizado significa o seguinte: se eu estiver aqui dando os meus 50%, 100% dedicado a vocês, no meu máximo de energia, e vocês tiverem
distraídos, com o celular na mão, fazendo outras coisas, não tiverem no máximo de energia de vocês, o meu 50% vai tender ao zero. Ou seja, se eu estiver aqui bombando e vocês não estiverem dedicados a esse momento, isso vai tender ao zero. A mesma coisa aconteceria se vocês estivessem super afim, estivessem querendo muito, estivessem perguntando, questionando, super atentos, e eu tivesse com a minha energia baixa. Também tenderia ao zero. Então, a única forma da gente chegar ao 100% do potencial que essa conversa pode trazer, e eu garanto para vocês que essa conversa tem potencial de transformar carreiras, a única forma da gente chegar nesse potencial é se eu estiver no meu máximo e se vocês estiverem no máximo de vocês. Então, é um período muito curto, é 1 hora de dedicação, você está na sua casa, você está da forma mais confortável possível, assim como eu estou. A única coisa que eu peço é, se você quer potencializar essa experiência, esteja 100% dedicado nessa próxima hora. Deixa o celular de lado, não responde o WhatsApp agora, não é hora, se dedica a esse momento. Tem alguma dúvida, tem algum insight, manda no chat, publica no Insta depois, faz o que tiver que ser feito para que você tenha 100% de energia na sua parcela da matemática dessa equação. Fechado? E esse webinário, essa palestra, é para quem está em início de carreira e quer acelerar o seu desenvolvimento. O que eu vou mostrar para vocês são coisas que hoje eu paro, quando eu passei a me dedicar a falar sobre carreira, passei a me dedicar a desenvolver pessoas, a conquistar as suas carreiras de sucesso, tanto na minha posição de liderança, quanto na Academia de Belts, que é a minha escola de gestão, quando eu parei para refletir os meus 10 anos de desenvolvimento, muito do que explica como a minha carreira foi, está no conteúdo desse webinário. Então, você pode aprender isso aqui sozinho, e muito possivelmente você vai levar tanto tempo quanto eu levei para aprender isso aqui, uns 10 anos. Tem gente que está se aposentando e ainda não caiu a ficha, e tem você que pode ser um privilegiado de, mesmo não tendo vivido muitas das experiências que eu vivi, tá parando agora, tá aprendendo isso aqui e tá acelerando a sua carreira de uma forma espetacular. Então, esse webinário é para quem está afim de acelerar a carreira. É para quem está afim de aprender com quem já chegou aonde você quer chegar. Então, eu não sei se o caso de vocês, o desejo de vocês é ter uma carreira de gestão, é ter uma carreira de liderança. É assim como eu ser gerente antes dos 30. Se a resposta for sim, esse webinário é para vocês. Que aqui eu vou economizar alguns anos de aprendizado de vocês. Tá? E por quê? Qual foi essa sua carreira, então, Sibeli? Conta um pouquinho dela. Bom, em 2007, eu comecei a fazer estágio numa empresa, numa multinacional, que era a Lata Paquebol, e eu fazia estágio na área de produção. Isso lá em 2007. É interessante que eu até fiz alguns estágios anteriores em empresas de menor porte, e eu tinha muita percepção porque por eu ser uma pessoa super tímida, tinha um pouco de dificuldade de comunicação naquela época, eu tinha muita percepção de que eu seria uma engenheira extremamente técnica, que eu seria alguém que enveredaria para uma área muito mais técnica do que de gestão. E antes de eu entrar nesse estágio, em 2007, eu fazia estágio na área de engenharia de produto. Eu falei, cara, me achei, eu sempre quis ser uma engenheira técnica, eu estou na engenharia de produto, tá perfeito. E a verdade foi que eu odiei essa experiência. Eu absolutamente odiava. Eu já estava no 4º ano, finalizando o 4º ano, indo para o 5º. Quem está nessa época, né, nessa fase, sabe o quão fica mais difícil você conseguir um estágio. As empresas têm preferências naturais por quem está lá no 3º, no 4º ano, que tem possibilidade de estagiar por um período de 2 anos, que é um período bem bacana para você amadurecer um profissional. Eu já estava no finalzinho do 4º, indo para o 5º, e começou a bater aquele desespero. Falei, cara, eu preciso arrumar um outro estágio,
preciso arrumar um estágio numa empresa melhor, preciso arrumar um estágio numa empresa que esteja mais alinhada com o que eu busco, mesmo que o que eu busco seja diferente do que eu achava que eu de fato buscava. E eu ia no setor de estágio todo santo dia. Falei, cara, eu vou ter que arrumar um estágio, não é possível. E aí um dia eu chego lá e perguntei para uma menina que me via lá todo dia. Falei, cara, não é possível, não tem nada. Ela falou assim, não, abriu uma vaga nova. Eu falei, posso ver os requisitos? Cara, eu não atendia absolutamente nenhum requisito. Eles pediam que fosse do terceiro, eu era do quarto, finalzinho do quarto, indo para o quinto. Eles pediam que tivesse inglês intermediário, eu tinha inglês básico. Eles pediam que fosse técnico em mecânica, eu não era técnico em mecânica, apesar de eu já ter feito Senai. Então, eu não atendia nada. Mas eu falei, isso não é um problema meu, é um problema deles. Eu vou aplicar para essa vaga e se eles acharem que não dá, eles que falem não. O não eu já tenho. E acabou que eu passei. E entrei nessa vaga, lá em 2007. E eu tive muita sorte. Eu gosto de brincar que não dá para viver só de beleza e talento. A gente tem que ter sorte na vida. Eu tive muita sorte porque, na época, a empresa que eu trabalhava não tinha um programa de melhoria contínua formalmente implementado, mas o nosso maior fornecedor tinha. E um dos nossos fornecedores foi até dentro da empresa e sugeriu fazer um treinamento para a liderança da empresa, isso lá no final de 2007, fazer o treinamento para que a liderança conhecesse e visse se fazia sentido ou não. O meu gestor na época, que era o gerente de produção, ele falou, olha, Sibeli, eu não tenho a menor condições de ficar 2 semanas fora para fazer um treinamento de Green Belt que a gente nem sabe se vai vingar ou não, só para conhecer. Então, assim, não tô afim, eu vou dar minha vaga para você, se você souber, tá ótimo. E era engraçado, porque tinham vários gerentes e só eu de estagiária. Era gerente de planta, gerente de produção, gerente de qualidade e eu de estagiária. Inclusive, eu fiz grupo durante todo o treinamento de Green Belt com um cara que me efetivou. Eu conheci esse cara na turma do Green Belt. E aquele treinamento foi absolutamente transformador. Primeiro porque ele me gerou muita exposição, eu passei a conhecer os gerentes, passei a conhecer outras lideranças da empresa que ajudaram a tomar a decisão de me contratar, de me efetivar. E o meu mindset mudou muito. O mindset de liderar e enxergar um problema com base em fatos e dados e não apenas com base em experiência, que era uma coisa que eu não tinha. O mindset de enxergar dentro de um problema uma oportunidade. São coisas muito sutis que no lado soft skill da formação Green Belt você vai ver. Em 2008 eu me formei, fui efetivada. Em 2010 eu já era promovida para minha primeira experiência de gestão como supervisora da área de qualidade, numa nova unidade que a gente estava abrindo lá na Bahia, a 2.000 quilômetros da cidade que eu moro, que é aqui no interior de São Paulo, em Jacareí. Em 2012, um pouquinho antes de eu entrar nessa empresa, na Caterpillar, como trainee, eu decido que, cara, aquela não era a cidade para mim, aquela não era a vaga para mim. Eu acho que com 23 anos você morar a 2.000 quilômetros da sua família é muito mais crítico do que eu sempre imaginei. E eu pedi demissão e fui prestar um trainee, um programa de trainee, e entrei no trainee daqui, então, era a melhor empresa para se trabalhar naquele ano, que era a Caterpillar, e virei trainee da Caterpillar. Fiquei 2 anos lá, 1 ano e meio como trainee, 6 meses como supervisora de qualidade, uma equipe de quase 200 pessoas, quando eu recebo uma ligação da empresa que eu tinha pedido demissão, me convidando para voltar e para assumir uma posição de gerente de melhoria contínua e começar esse trabalho. Eles sabiam que eu era Black Belt na Caterpillar, me conheciam do treinamento de Green Belt, e eu venho, então, com essa incumbência de implementar uma cultura de melhoria contínua lá em 2014. Então, resumindo, desde o meu estágio até a minha primeira posição de gestão foram 3 anos, e desde o meu estágio até a minha primeira posição gerencial foram 7 anos. E, vamos ser sinceros, essa é uma carreira muito mais acelerada do que a maioria das carreiras que a gente vê por aí. E é uma velocidade pouco provável, mas absolutamente possível. E eu falo isso com muita tranquilidade,
porque ela foi possível para mim e ela foi possível para muitas pessoas que eu conheço que tiveram características de carreira muito parecidas com a que eu tenho, principalmente as pessoas que se tornaram belts, que buscaram o conhecimento e desenvolveram a sua carreira através dos conhecimentos de Lean Six Sigma. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre 3 dicas práticas para se conquistar a carreira dos sonhos, que quando eu olho para trás, quando eu olho para essa minha trajetória, eu vejo grandes step changes em função dessas dicas que eu vou trazer para vocês. Quando eu olho para essa minha trajetória e eu faço uma autorreflexão para entender o porquê que eu e algumas pessoas com as quais eu convivo tiveram carreiras muito mais aceleradas do que a da maioria das pessoas. Por que eu e algumas pessoas que eu convivo nos tornamos gerente antes dos 30 anos? Por que eu e algumas pessoas que eu convivo, em 5, 6, 7, menos de 10 anos, se tornaram gerentes, quanto muita gente extremamente competente passa a vida inteira e não consegue chegar na carreira que sonha? Eu tenho certeza que se vocês fizerem uma reflexão agora, vocês vão conhecer, vocês vão se lembrar de muita gente, do convívio de vocês. Pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o primo, pode ser o melhor amigo, pode ser o irmão. Muita gente que vocês olham e vocês falam, cara, essa pessoa é extremamente competente e ela não evolui na carreira. Muito possivelmente, essa pessoa, apesar de ser extremamente competente, não está fazendo essas 3 dicas que eu vou dar para vocês a partir de agora. Então, a dica número 1 é o que eu chamo de fórmula de sucesso. Quem é meu aluno lá na Academia de Belts sabe que eu gosto muito de transformar alguns conceitos em fórmulas. Essa não é uma fórmula que saiu da minha cabeça. Essa é uma fórmula que, na verdade, ela é de um livro que não tem tradução para o português, um livro chamado Empowerment, né, do empoderamento, e ele fala um pouquinho sobre essa questão da fórmula de sucesso. Eu, particularmente, aprendi isso há uns 4 anos atrás, quando eu fiz a minha formação de Master Black Belt, que é uma formação que custa uns R$6.000, e eu falo que, cara, essa aula, para mim, valeu R$6.000 que eu investi, e quando eu olho para trás, ela faz absoluto sentido em tudo que eu vivi, e eu só brinco que eu adoraria ter conhecido ela lá no começo da minha carreira e não há 4 anos atrás, eu teria acelerado ainda muito mais. Mas cada vez que eu olho para pessoas de sucesso, eu vejo que conscientemente ou não conscientemente, as pessoas entendem essa fórmula. A fórmula é o seguinte, vocês vão lembrar do pai, e não é o pai marido da sua mãe, ou o pai que namorou sua mãe. Pai associa muito mais ao Apple Pie, né? A torta lá do inglês. P-I-E. Então, a fórmula de sucesso, ela é alavancada através de 3 fatores principais. P de performance, I de imagem e E de exposição. Se você conseguir trabalhar com esses 3 fatores, você vai ter uma carreira muito diferenciada. Então, primeiro ponto, P, performance. Sibeli, eu conheço gente que se deu muito bem na vida, mas que não entrega resultado. Você conhece? Conheço. Faz sentido para você? Cara, é exceção, não é regra. Então, não leve esse tipo de case em consideração. Essa galera é exceção. Muito possivelmente porque eles têm outras características sociais muito melhores do que a maioria das outras pessoas. Então, uma carreira sólida, uma carreira de sucesso, o primeiro ponto, o primeiro pilar é o P de performance. Pessoas de sucesso geram resultado. Esse é o primeiro ponto. Você tem que gerar resultado. E quanto mais você conseguir mensurar e demonstrar o seu resultado, mais fácil é de você fortalecer o pilar da performance. Segundo pilar, é o pilar da imagem, é o I. Sibeli, o que é imagem? Imagem não é se você é bonito, se você é feio, se você se veste bem, se você se veste mal. Não é isso. Imagem tem a ver com como as pessoas te reconhecem.
não é como você acha que você é como as pessoas te reconhecem. Então você fala assim, poxa, eu sou um cara super disciplinado. E aí todo dia você chega atrasado. Se isso for relevante para a cultura da empresa que você está, não adianta você achar que você é disciplinado. A imagem que as pessoas têm de você não é de uma pessoa disciplinada. Ah, Sibeli, você está dizendo então que chegar atrasado pode impactar na minha carreira? Dependendo da cultura da empresa, pode. Pode e muito. Então, você tem que ter a percepção de fazer uma leitura do seu ambiente cultural, do ambiente da empresa que você está inserido, para entender se a imagem que você está passando tem alinhamento com essa cultura e, principalmente, se ela tem alinhamento com o seu objetivo de carreira. Se você é uma pessoa que não se dá bem com outras pessoas, como é que você vai ser líder de alguém? A sua imagem não vai ser a imagem de um potencial líder. Se você é uma pessoa que é extremamente durão, que não sabe negociar, como é que você vai ser um líder se você não tem flexibilidade? Mas se você é uma pessoa que tem muita flexibilidade e às vezes é meio mole, como é que você vai ser um líder se você não consegue impor uma situação? Então, a imagem é a percepção que as pessoas têm em relação a você. E se você consegue trabalhar a sua imagem para que ela esteja alinhada com a cultura da empresa e com as características da posição que você está focando, você está fortalecendo o segundo pilar da fórmula de sucesso, que é o pilar da imagem. Então, a gente já falou da performance, a gente já falou da imagem. O terceiro pilar é o pilar da exposição. Eu gero resultado, a minha imagem está super alinhada à cultura da empresa, que é o que a gente chama de fit cultural, está super alinhada aos objetivos de carreira que eu tenho, mas eu não sei me comunicar. Eu não apareço, eu não faço uma apresentação gerencial. Os tomadores de decisão de uma empresa não me conhecem. Isso é não trabalhar a exposição. Então, a exposição, ela é uma das mais importantes. E é aí que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque as pessoas acham que a performance é a mais importante de todas. Mas não é. A performance é o que vai te abrir portas. Mas se você não tiver uma imagem ilibada e alinhada aos objetivos da empresa, e se as pessoas que tomam decisão não te conhecem, os teus resultados, eles vão garantir que você mantenha seu emprego, mas não vão te alavancar para próximos passos. É por isso que eu volto à reflexão anterior e pergunto novamente para vocês. Quem vocês conhecem que manda muito bem, que dá muito resultado, mas que não consegue ser promovido? Pode ter certeza. Ou ele tem problema de imagem, ou ele tem problema de exposição. E essa é a situação mais comum no nosso dia a dia dentro das organizações. Então, a partir de agora, quando vocês pararem e fizerem uma auto-reflexão sobre a performance de vocês, sobre a gestão estratégica da carreira de vocês, vocês vão ter que pensar em 3 coisas: performance, imagem e exposição. Essa é a primeira dica prática que eu dou para conquistar uma carreira dos sonhos. Segunda dica prática: você tem que aprender o que a faculdade não te ensina. Infelizmente, por mais que o mercado hoje já esteja alinhado, já esteja buscando pessoas muito mais equilibradas em relação às características técnicas e às características comportamentais, infelizmente as faculdades ainda, na sua ementa natural, ainda não conseguiram absorver esse tipo de conhecimento. Se a faculdade não conseguiu absorver esse tipo de conhecimento, mas o mercado está solicitando, é alguma coisa que você vai ter que correr atrás. Correr atrás do soft skill. Vocês já devem ter ouvido isso. É uma nomenclatura cada vez mais usual quando a gente fala de mercado, que são as características comportamentais. Essas características que são muito mais difíceis de mensurar. O hard skill, né, essas características complexas, essas características concretas, o hard skill é tudo aquilo que a gente aprende na faculdade,
nos cursos, a estatística, o Excel, capacidade de comunicação, enfim. Isso que a gente consegue mensurar, que eu consigo avaliar, isso é o hard skill. Isso a faculdade te ensina. Mas vocês já devem ter ouvido falar de uma frase que ela diz assim: a maioria absoluta das pessoas são contratadas pelas suas características técnicas, mas são demitidas pelas suas características comportamentais. Porque no final do dia, esse gap, esse vácuo que a faculdade não nos ensina de características comportamentais, ele vai fazer total diferença na sua capacidade de gerar resultado e principalmente de como você gera esse resultado. Então, lembra que eu falei que eu gosto muito de fórmula? Uma das primeiras aulas da minha escola de gestão, da Academia de Belts, na formação Green Belt, é como a gente faz para gerar sucesso de um projeto. E o sucesso de um projeto, ele depende de duas coisas. Ele depende da qualidade técnica daquilo que a gente propõe, mas ele depende do nível de aceitação das pessoas com aquilo que a gente propõe. Todo mundo gosta disso aqui, né? iPhone. Tecnicamente, ele é muito bom. Eu não sei se ele é o melhor celular do mundo. Dizem que tem celulares com características melhores do que o iPhone. Mas a Apple criou um ambiente tão incrível em função do iPhone que o nível de aceitação das pessoas é tão alto que as pessoas se tornam não consumidores, elas se tornam fãs do iPhone. Então, mesmo que a qualidade técnica não seja a maior de todas, a aceitação é tão alta que ele se torna o produto mais bem-sucedido do mundo há muitos anos. E isso é exatamente o que acontece no nosso dia a dia dentro das organizações. Não importa a qualidade técnica daquilo que você propõe. Não que ela não importe, mas ela não garante um resultado sozinha. A qualidade técnica daquilo que você propõe depende muito da sua capacidade de convencer e persuadir as pessoas para aderirem àquilo que você propõe. E isso, o como fazer isso, infelizmente, as faculdades não ensinam. Então, é extremamente importante que a segunda dica prática para você conquistar a carreira dos seus sonhos é: você vai precisar investir em você para conseguir aprender o que a faculdade não te ensina. E o terceiro ponto é domine o método. Se vocês olharem atrás aqui do domínio método, vocês vão ver que é a imagem de algumas comidinhas. O que isso significa? Significa o seguinte: quando eu olho para mim, para minha realidade, por exemplo, eu penso o seguinte: minha família é uma família de excelentes cozinheiras, excelentes, cozinham muito bem, fazem comidas muito diferentes, enfim, e tem um dom muito natural. E aí eu pensava comigo mesmo: pô, mas todo mundo da minha família tem esse dom, por que eu não tenho? Na verdade, não é que eu não tenho, é porque não faz parte da minha realidade. Porque eu comecei a perceber que mesmo, entre aspas, eu não tendo um dom natural, quando eu pegava uma receita, eu fazia coisas muito boas. O que é uma receita? A receita é um método. Um método para pessoas que não têm experiência, que não têm um dom natural, ou que não fazem isso há muito tempo, conseguirem chegar em resultados tão bons quanto quem é extremamente competente, quem é extremamente inteligente, quem tem muito tempo de experiência. E dominar um método é tão impactante para que você acelere a sua carreira, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Se você lembrar lá da minha progressão de carreira, em 2007, ainda como estagiária, foi o meu primeiro passo para dominar um método. Foi quando eu fiz o meu treinamento de Green Belt e comecei a aprender um método chamado Lean Six Sigma. A partir do momento que eu comecei a aprender um método chamado Lean Six Sigma, eu comecei a lidar com problemas de uma forma absolutamente diferente. Basicamente, existem duas formas muito simples de resolver problema. Uma forma é baseado no seu conhecimento. É o que a gente chama de tentativa e erro. Acontece um problema, eu paro, penso e falo: já vivi esse problema.
baseado na experiência que eu tive, eu tento uma solução que pode ser bem sucedida ou não. Outra forma é quando você tem um método para isso. É quando você consegue, através de fatos e dados, mesmo não tendo vivido essa experiência, consegue direcionar os seus especialistas para resolver um problema. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que alguém vira supervisor com 23 anos? Que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não tinha nenhum conhecimento técnico sobre processo de fabricação. Só que eu dominava um método. E eu conseguia, dominando um método, extrair dos meus especialistas características que me demonstravam por que uma coisa estava acontecendo. E quando a empresa começa a perceber isso, a empresa começa a ter interesse por isso. Não à toa, alguns anos depois, eles me chamam para ser gerente de um departamento que estava começando e que tinha como objetivo principal implementar essa cultura. A cultura do lidar com problemas baseados em métodos. E por que isso faz tanta diferença? Porque uma empresa não pode depender de pessoas de 20, 30 anos de conhecimento. Por uma razão muito simples. As empresas ficam reféns dessas pessoas. E as empresas precisam de desenvolvimento muito mais rápido do que 20, 30 anos para ser um resolvedor de problema. Então, quando a empresa começa a perceber que você, uma pessoa jovem, cheia de energia, consegue, através de um método, chegar num resultado parecido do que um especialista, ou direcionar os seus especialistas para maximizar os seus resultados, ela começa a ter interesse por você. Ela fala, pô, peraí, quer dizer então que eu não preciso da Masterchef para ter uma boa comida? Eu posso ter uma pessoa com uma boa formação, que conhece os fundamentos, com uma experiência mínima, mas que quando ela aplica a receita do bolo, ela consegue obter um resultado que pode não ter aquela pitadinha da experiência, mas que gera um resultado extremamente satisfatório. Eu quero esse cara, eu vou investir nele. Que quando isso tudo ainda tiver agregado de experiência, cara, essa pessoa vai voar. Então, dominar um método é absolutamente fundamental para quem quer acelerar a carreira. Ele não será fundamental se você quer ter uma carreira que progrida na velocidade natural. Não precisa. Por quê? Porque na velocidade natural, as empresas e as pessoas têm a capacidade de esperar que você obtenha experiência. Mas se você quer acelerar a sua carreira, um método é fundamental. O método que eu dominei, que eu escolhi, que fez diferença na minha carreira, foi o Lean Six Sigma. Por isso que eu trouxe aqui como conquistar a carreira dos seus sonhos com o Lean Six Sigma. Obrigatoriamente precisa ser isso, Sibeli? Não, obrigatoriamente não precisa ser isso. Pode ser que você seja do comercial e você queira dominar um método de gestão de demanda. Pode ser que você seja do supply chain e queira dominar o Apex. Pode ser que você seja de recursos humanos e queira dominar o Ninebox. Pode ser que você seja de manutenção e queira dominar o TPM. O Lean Six Sigma foi tão especial na minha vida pelo seguinte: primeiro ponto, que ele era um método e que ele me ajudava a resolver problemas. A resolução de problemas é a matéria-prima de qualquer profissional de Lean Six Sigma. E problema tem em qualquer tipo de empresa. Quando eu não sabia que tipo de empresa eu queria trabalhar, quando eu não sabia que departamento que eu queria trabalhar, mas eu já conhecia um método para dominar e resolver problemas, eu tinha N possibilidades. Eu tinha um caminho todo aberto para mim. Não à toa, eu já fui da área de produção, já fui da área de qualidade, já fui da área de manutenção, já fui da área de estratégia de negócios, voltei para a área de estratégia e melhoria contínua. Hoje sou estratégia, melhoria contínua e desenvolvimento de produtos e pisando na qualidade novamente. Então, o método que eu escolhi, ele foi tão especial na minha vida que ele me abriu infinitas portas. Eu poderia trabalhar
Assim como eu trabalhei numa empresa pequena, de 400, 500 funcionários, e fiz a mesma coisa, aplicando o mesmo método, numa empresa de 4.000 funcionários, quando eu fui Black Belt, me alavancando a posição de supervisora, quando a minha equipe tinha 200 pessoas. Então, o método que eu dominei não é o único método possível, mas ele é um método extremamente poderoso para alavancar carreiras. Ele não exige que você seja de uma área específica. Segundo ponto, toda vez que você faz um projeto, o teu projeto gera um resultado, é natural. A entrega do seu projeto é um resultado. Resultado, eu alavanco o meu pilar da performance. Segundo ponto, quando você domina um método, esse método passa a ser a sua imagem. Então, a minha imagem passou a ser construída como uma pessoa que resolvia problema. Como uma pessoa que resolvia problema com fatos e dados. Como aquela pessoa de missão dada e missão cumprida. Segundo pilar, pilar da imagem. Terceiro ponto, toda vez que eu fazia os meus projetos, eu apresentava os meus projetos para times gerenciais, para times de diretoria, e isso alavancava o terceiro pilar, que é o pilar da exposição. Então, eu, na minha carreira, não conheci um método que alavancasse tanto a carreira de alguém quanto o Lean Six Sigma, porque para gerar resultado, você tem que ter soft skill, que é a segunda dica prática, e ele vai te ajudar no seu pilar de performance, no seu pilar da imagem, no seu pilar da exposição, que é a primeira dica prática. Então é isso aí. Agora vocês têm que parar e refletir. Qual o profissional que vocês querem ser? Tem gente que quando olha para um problema, olha para o lado direito, com a lente do lado direito, vê oportunidade, vê grama verde. Fala assim, cara, aqui eu vou arrebentar, aqui eu vou gerar resultado. Tem gente que vê problema, que vê deserto. Qual profissional vocês querem ter? Muitas vezes, a competência de resolver problemas com metodologia, com o Lean Six Sigma, é o game changer. É o que faz você parar de enxergar esse deserto e passar a enxergar grama verde onde tem problema. E se vocês têm interesse por esse conteúdo, se vocês têm interesse por esse tipo de desenvolvimento, peço que vocês entrem lá no meu Instagram e me mandem uma DM para a gente conversar um pouco mais sobre isso e para eu explicar um pouquinho também sobre esse meu projeto pessoal, que é a minha escola de gestão, informação de profissionais Lean Six Sigma, que é a Academia de Belts, que basicamente é um treinamento absolutamente diferente do que se oferece no mercado hoje, porque todas as dinâmicas do treinamento e da formação de Green Belt, da Academia de Belts, são baseadas nessas 3 dicas práticas, para que não seja só um treinamento hard skill, para que não seja só um treinamento técnico, mas principalmente para que alavanque a carreira de vocês. Então, aqui ficam as minhas redes sociais. Esse é o meu contato, sibeli.xavier@convexed.com.br. Se vocês quiserem me mandar algum e-mail, tirar alguma dúvida, trocar ideia, falar de alguma coisa, sibeli.xavier lá no Instagram e no LinkedIn, Sibeli R. Xavier ou Academia de Belts. E basicamente são as minhas redes sociais e as formas como vocês podem me contatar. E eu vou ter o maior prazer de trocar ideia, de fazer um direcionamento, quem sabe, de acompanhar a carreira de vocês lá na Academia de Belts. Fechado, galera? Acho que passou 3 minutinhos para a gente entrar aí nas perguntas. Acho esse velho, foi perfeito. Inclusive porque teve o período de apresentação do evento, então você está dentro do seu tempo certinho aí. Legal. Sibeli, vamos para as perguntas então? Vamos lá. Posso tirar aqui a apresentação da tela? Você prefere manter? Não, pode tirar. Beleza, vou tirar aqui então. Sibeli, vou começar então com uma pergunta minha. Eu quero saber se você, no período de estágio que você estava estagiando, você já tinha noção desses pilares pessoais de sucesso, se você já trabalhava com algum deles. Meu sonho, mas não trabalhava. Apesar de eu me comunicar bem, assim, então, eu acho que de alguma forma eu já tinha bastante exposição. Sempre fui uma pessoa muito focada em resultado, muito focada em entrega, e sempre fui muito séria, então a minha imagem, ela foi a que mais demandou de trabalho. Eu precisei trabalhar e precisei lapidar um pouco da minha imagem
Até porque eu era super retraída, tinha dificuldade de comunicação, por mais que não pareça hoje em dia, mas eu tive que passar e desenvolver um pouco dessas características até para eu conseguir trilhar aí o caminho de liderança, né? Então, ter esse cuidado maior com pessoas, ter esse cuidado maior com me comunicar, com ser didático e tal, foram coisas que eu precisei lapidar. Em relação à performance e exposição, eu acho que eu já até trabalhava um pouquinho melhor nesses 2 pontos, mas imagem eu tive que lapidar e não tinha absolutamente nenhuma consciência sobre isso no começo da minha carreira. E quando eu fiz o treinamento de Master Black Belt, que eu tive essa aula, eu falei, cara, fez todo sentido. Caiu a ficha. Isso funciona. Então, assim, toda vez que eu vou fazer, por exemplo, a avaliação de desempenho dos funcionários da minha equipe, primeira pergunta é assim, como é que você está trabalhando seu pai? Como é que você está trabalhando o pai? Porque eu quero que as pessoas da minha equipe cresçam, mas elas têm que me ajudar para isso. Então, fala, como é que estão trabalhando o pai? Performance é isso. SBL, exposição, a gente não está tendo. Pô, então vamos trabalhar? Então vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma oportunidade de você estar num projeto. Eu tive até uma experiência interessante no ano passado. Uma das minhas estagiárias, a gente estava conversando e tal. Minha área não é uma área grande, eu tenho 8 pessoas na minha área. E ela já estava acabando o estágio, faltava 6 meses, e eu sabia que eu não tinha oportunidade de efetivá-la. E a gente conversando, eu falei, cara, como é que você está trabalhando seu pai? Ela falou, assim, eu tô fazendo isso, tô fazendo projeto, assim, assado, a imagem, mas realmente eu tô sentindo que a minha exposição não tá tão boa. Falei, então vamos buscar um projeto para você ajudar nesse projeto e você ter uma exposição maior? Falou, vamos. Aí eu falei, que área você tem interesse? Eu tenho interesse por suprimentos, eu tenho interesse por área comercial e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai participar do projeto da área comercial. A área comercial tinha um projeto em execução, coloquei ela para participar. Falei, só que você tem que cavar uma oportunidade de aparecer nesse projeto. E, cara, coisa de estagiário. Ela falou assim, deixa eu fazer o dashboard de controle do projeto. A líder do projeto amou, né? Falou, claro que eu dou. Ela fez o dashboard e apresentar na reunião final de apresentação do projeto para o nosso CEO, que é quem responde pela área comercial. E ela fez a apresentação, passou 2 semanas, e ela falou assim, acabou de abrir uma vaga aqui e tal, estava tentando nadar aqui, o que você acha? Não sei se ela topa, porque é uma vaga em São Paulo, mas se ela topar, eu nem abro o processo seletivo. Falei com ela, ela topou, foi para a área comercial. Então, assim, o que é isso? Cara, vamos gerir estrategicamente a sua carreira. Como é que tá o seu pai? O P tá legal, o I tá legal, mas o U não tá legal. Então, vamos aproveitar todas as oportunidades. Exatamente. E criar, né? Criar as oportunidades quando elas não existem. Exato. Muito legal, Sibeli. Bom, vou colocar a próxima aqui. A Isabela Mariotti, ela quer saber se durante sua trajetória profissional você sofreu alguma dificuldade para chegar onde você está hoje, apenas por ser mulher. E tem uma outra pergunta que, coincidentemente, é da irmã dela, da Natália, e dá para você linkar, então, responder as duas juntas. Se em algum momento você teve alguma dificuldade em liderar algum departamento por conta que você era muito jovem e as pessoas que você trabalhavam eram mais velhas e aí elas apresentavam alguma resistência em relação à sua idade. Não, perfeito, faz todo sentido as duas, né? Então, assim, vamos lá. Vamos pensar em alguns selinhos que eu tenho, tá? Então, sou mulher, carreira jovem, sou negra, acima do meu peso, por mais que possa, não deveria acontecer, tudo isso é um selinho que vou colocando em você, tá? Com certeza. Então, cara, muitas coisas, entre aspas, deveriam impactar negativamente. Só que eu acredito muito, e isso veio... Eu gosto de dar algumas referências, porque eu acho que fica mais fácil para a galera entender e até se aprofundar, tá? Eu gosto muito de um conceito de um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala muito sobre zona de influência e zona de preocupação. O que significa isso? Zona de influência é aquilo que a gente pode influenciar, pode trabalhar, gera impacto no nosso resultado, mas você
pode mudar. Zona de preocupação é aquilo que você não pode mudar. Eu não posso mudar o fato de eu ser negra, eu não posso mudar o fato de eu ser mulher. Até posso emagrecer, né? Estamos trabalhando nisso. Mas de ser negra e de ser mulher eu não posso mudar. E também não posso mudar a percepção das pessoas em relação a isso, tá? A única coisa que eu posso fazer é eu ser o melhor, a minha melhor versão o tempo inteiro, para que isso seja cada vez menos relevante. Então, se eu tive, eu acho que eu tenho até hoje, assim, sinceramente, às vezes discutindo, eu falo, pô, mas poderia ser até mais rápido do que foi a minha carreira. Eu poderia já estar em outras posições e talvez não esteja por ser mulher. O quanto isso impacta na minha vida? Nada, eu não posso fazer nada com isso. Então, assim, isso nunca foi uma preocupação para mim. Eu sempre busquei ser a minha melhor versão e não me limitar por esse tipo de coisa. Então, sim, total. De novo, né? Como eu acabei me tornando uma pessoa muito focada em fatos e dados, por exemplo, eu ouvi muito assim, a Sibeli é a menina do PowerPoint. Por quê? Porque enquanto o cara tava lá e ele se jogava dentro da máquina e saía de óleo para resolver um problema, eu pegava 10 produtos, media e fazia uma análise estatística, botava no PowerPoint e gerava uma ação. Eu tive que ouvir isso. Mas beleza. Se você acredita, se você tem foco naquele desenvolvimento, se você acredita em você, cara, isso não pode te afetar. Com certeza. Tenho, e a maioria das mulheres que estiverem no mercado terão. O quanto você vai deixar que isso te afete é o que vai fazer a diferença se isso vai atrapalhar ou não sua progressão de carreira. Obrigado, Sibeli. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre obstáculos, é uma pergunta da Rayana. Ela quer saber qual foi o seu maior obstáculo que você enfrentou até hoje na sua carreira. Rayana, vou ser sincera. Como eu falei, né, eu tive um momento, uma passagem, onde me foi oferecida a oportunidade, 2 anos praticamente depois de eu me formar, me foi oferecida a oportunidade de assumir a minha primeira posição de gestão. Só que essa posição de gestão era numa unidade produtiva que a gente estava iniciando. Eu moro, né, ainda moro, mas morava na época em Jacareí, no interior de São Paulo, e me mudei para uma cidade chamada Lagoinhas, no interior da Bahia. E como eu sempre fui para frente, independente e tal, eu falei, cara, vai ser tranquilo. Só que assim, uma cidade do interior de São Paulo é muito diferente de uma cidade do interior da Bahia. Né? Uma cidade do interior da Bahia com 200 mil pessoas é muito diferente da estrutura de uma cidade do interior de São Paulo com 200 mil pessoas. E essa ficha demorou para cair. Essa ficha caiu quando eu já estava lá. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tô sentindo falta da minha família, eu tô sentindo falta dos meus amigos, eu tô sentindo falta do ambiente que eu vivia. Eu não quero ficar aqui. E acho que uma das decisões mais difíceis que eu tomei foi de pedir demissão, sem ter emprego. E esse foi um grande obstáculo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho hoje para trás, né? E é fácil agora olhar para trás, né? Falar, deu certo, tá? Mas quando eu olho para trás, foi ali que eu entendi o que era ser protagonista da minha carreira. Foi ali que eu tomei os rumos da minha carreira. E eu nunca fui demitida. Acho que deve ser muito difícil, mas pedir demissão sem ter emprego também é muito difícil. Com certeza. Cara, tirou uma geladeira das minhas costas e me mostrou que as coisas que eu estava fazendo faziam sentido, porque eu me recoloquei numa posição ainda maior, de novo, imagem, saí com as portas abertas, trabalhei igual até o último dia. Na verdade, meu chefe até me deu um feedback, falou, cara, você estava muito infeliz, porque você está trabalhando mais agora. E 2 anos depois fui chamada para assumir uma posição superior à posição que eu tinha deixado. Entendi. Sibeli, a gente já está meio que chegando no fim do tempo aqui, mas vamos fazer mais 2 aqui. Essa primeira aqui é aquele estilo
das duas irmãs lá são duas que estão com sistemas parecidos e aí dá para você linkar na hora da sua resposta. A Show. primeira é minha também. Qual dica você daria para um aluno de engenharia de produção que deseja seguir a carreira em Lean Six Sigma? E você linkar a resposta com a pergunta da Bárbara, se você acredita que tem um momento ideal para fazer os treinamentos de Lean Six Sigma. Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que o momento ideal é quando a gente está na formação ainda, e aí é uma opinião pessoal, tá? Não tem método nenhum por trás disso. Eu acho que é a partir do terceiro ano. Se você não está no mercado de trabalho, tá? Primeiro e segundo ano, eu acho muito cedo, você ainda está, pelo menos na minha época era no ciclo básico, né? A partir do terceiro ano, acho que já fica muito fértil de buscar estágio no mercado. E se você está, obviamente, trabalhando, aí não tem restrição. Se você está trabalhando, a hora é agora. A hora era ontem. Então, acho que é super válido se você não está trabalhando a partir do terceiro ano, que é para você entrar no mercado de trabalho já com essa visão. E a dica prática é assim, entenda, busque conteúdo. Eu gosto muito do conteúdo da formação Green Belt. Eu acho que a formação White e Yellow Belt, elas ajudam bastante a entender o conceito do Lean Six Sigma, mas o que vai te botar no jogo é a formação Green Belt, tá? Não acho que precisa fazer um Black Belt. Black Belt é quando você está dentro de uma organização, já está executando projeto, já vai de fato trabalhar no departamento de melhoria contínua. Então, se isso não aconteceu ainda, gastar grana com Black Belt eu acho que é gastar dinheiro. Mas a dica prática, assim, leia, entenda, veja se faz sentido, se você gosta mesmo disso e cai para dentro do Green Belt. Obrigado, Sibeli. Agora eu vou colocar a pergunta do Murilo. O Murilo gostaria de saber como aumentar a exposição de maneira natural e ser reconhecido quando você está em cargos, mesmo em cargos iniciais da empresa. A exemplo da sua oportunidade do Green Belt. Você comentou? Perfeito. Eu estava comentando da minha estagiária, né? Então, assim, um cargo super inicial, mas dá para se expor e mudou totalmente ali o rumo da carreira dela, porque a gente estava meio desesperado, faltava 6 meses. Falei, não, eu quero que você seja efetivado e não estava muito rolando. Então, assim, para mim, a forma mais fácil, e depende muito da cultura da empresa, do nível de maturidade da empresa, mas assim, estruture sempre os seus projetos, as suas iniciativas e os seus trabalhos e apresente, né? Ou tem uma metáfora que, enfim, é bem engraçadinha que por que o ovo da galinha faz mais sucesso que o ovo do pato, se o ovo do pato é muito maior, né? Porque a galinha cacareja. Então, assim, tem que cacarejar. Tem que cacarejar, tá? Eu costumo dizer que um bom PowerPoint ajuda na tomada, um bom Excel ajuda na tomada de decisão, mas um bom PowerPoint ajuda na carreira. Então, assim, estruture sempre os seus pensamentos, as suas iniciativas, apresente ela para os seus gestores e alavanque essas apresentações para tomadores de decisão dentro da sua empresa. E muita gente me fala assim, Sibeli, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso acontecer porque a minha empresa, ela não tem uma cultura de Lean Six Sigma. O meu gestor não gosta de método. E o que eu vou te dizer assim, na minha vida toda, eu já conheci muitos gestores que não gostavam de método. Nunca conheci um gestor que não gosta de resultado. Então, se você vier apresentar para mim, Sibeli, Master Black Belt, sem método, vai apanhar. Porque eu gosto do método. Se você apresentar para o Joãozinho, gerente da produção, que não gosta do método, mas apresentar o resultado, ele vai aceitar. Porque ele quer o resultado. Então, assim, aprenda, mesmo que em cargos iniciais, mesmo que como estagiário, a encontrar como as suas iniciativas ajudam a resolver problemas. Como as suas iniciativas ajudam, de fato, a alavancar um determinado resultado. Qual é a dor do seu chefe? Às vezes, a dor do seu chefe é que o chefe dele está enchendo o saco, que ele não entrega um relatório no dia X. Passa você a fazer esse relatório para ele e resolve esse problema dele. Tem pessoas que não gostam de método, mas todo mundo gosta de resultado. Todo mundo gosta de problema sendo resolvido. Então, assim, aprenda a ouvir a dor da organização, principalmente a dor do seu chefe,
e estruture os seus trabalhos para que você demonstre como você está resolvendo essas dores. Porque, cara, vamos lá. Top. Sibeli, chegamos ao fim do nosso período aqui, nosso tempo Cara, já muito está rápido. perto do nosso limite. Já posso te adiantar que já vi alguns feedbacks aqui, todo mundo falando que o conteúdo foi ótimo, que mulher, foi incrível, não sei o que lá. Legal. Então, fique tranquilo que todo mundo adorou. Peço desculpas para o pessoal que mandou perguntas aí, não deu tempo de responder todas, mas depois a gente vai passar essas perguntas para a Cibele e ela responde para a gente atualiza lá no manual. E é isso, Sibeli. Gostaria de agradecer por você ter reservado esse tempo, essa atenção que você destinou para a gente nessa noite de terça-feira. E é isso daí. Imagina, Obrigado, eu viu, que Sibeli? agradeço. Me sigam lá no Insta, se tiverem aí alguma, se surgir, né, no meio do caminho alguma pergunta que ainda que não tenha mais o canal oficial aí do Paulo, para vocês fazerem, manda na DM, vamos trocando ideia e eu acho que esse é o flow, né? É isso que nos move, conseguir ajudar as pessoas aí a de fato conquistarem a carreira dos sonhos. Top. Chama aí mesmo a Sibeli, que ela é muito gente boa, tenho certeza que ela vai responder certinho todo mundo. Fechou, Pode falar. galera? Muito obrigado, viu, Sibeli? Boa noite. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Gente, vamos lá, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os participantes que ficaram nessa palestra, que destinaram